Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. E como a gente está cheio de notícia, muitas notícias boas infectológicas, hoje a gente vai ter o nosso quadro aqui, Infecto Causo. É bem possível que vocês viram na mídia, nas redes sociais, um caso recente, tá? Só abrindo parênteses, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 1 de agosto, e na semana passada, na última semana de julho de 2022, nós tivemos a notícia de mais um paciente curado do HIV. E toda vez que a gente vê uma notícia dessa, sempre se ouve aquele burburinho, né? Será que a gente está perto da cura do HIV? O que é que isso significa? Quais são os desafios em relação a esse tema? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso podcast, beleza? Queria, desde já, agradecer a você que está sempre comigo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, já deixa aqui a sua inscrição, o seu like, tá? O nosso canal, você vai me achar lá como Anelisa, médica infectologista. E caso você esteja me ouvindo no Spotify, já segue nosso podcast, compartilha aí com sua galera, fala que você super curte o Papo Infectado, que é um infectolover de carteirinha, que vai ser um prazer a gente aumentar, né, essa legião de infectolovers. Mas então, galera, voltando ao nosso tema, foi então noticiado o quarto caso de um paciente curado do HIV, né? Nós já tivemos o primeiro caso, que foi o paciente de Berlim, depois teve o paciente de Londres, depois o paciente de esse aqui eu não gravei a cidade porque é Düsseldorf, e agora nós tivemos um nos Estados Unidos. E esses casos, quando você vai ver, é um paciente ou uma paciente que tinha HIV e que, ao longo dos anos, desenvolveu também uma leucemia, alguma neoplasia hematológica. E aí, quando se faz o transplante, o que é que a galera pega? A galera pega algum doador em que na medula produz ali células que não tenham ou que tenham alguma mutação no receptor CCR5. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem qual é a lógica. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. Então, pessoal, o que acontece aqui? O vírus HIV, ele vai se ligar aos linfócitos TCD4, como está representado aqui de cinza. Nesses linfócitos, nós vamos ter dois receptores, o receptor CD4 e o receptor CCR5, que são os receptores que o HIV se liga para entrar na célula. Inclusive, a gente não usa muito hoje mais na prática médica, mas existe na terapia antirretroviral um remédio que ele vai inibir essa ligação do HIV ao CCR5. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Maraviroc, um exemplo. Ele é um inibidor do receptor CCR5. E é a mesma ideia nesses casos desses pacientes transplantados. O pessoal pegou algum doador que tinha algum gene, alguma mutação nesse receptor aqui CCR5. Então, consequentemente, o HIV não conseguia se ligar e acabava, então, morrendo. E foi assim, galera, nos 4 casos relatados. Tanto que teve alguns pacientes em Boston que eles tiveram também uma leucemia, e aí o pessoal falou assim, vamos tentar fazer sem o doador ter essa mutação no CCR5 para a gente ver. E aí eles ficaram alguns meses livres da HIV, mas depois voltou tudo. Então, de verdade, é importante que tenha essa mutação. E toda vez que tem esses casos, né, inclusive eu já ouvi isso até de paciente, toda vez que surge essa notícia na mídia, os pacientes, quando vão, né, para consulta, sempre perguntam, e aí, doutora, com esse caso, será que a cura do HIV está perto? Isso eu ouvi, inclusive, um dia depois até dessa notícia. E eu sei que é uma dúvida também muito presente na comunidade acadêmica científica. E aí eu falei, vamos
fazer aquele apanhado, ver o que tem de mais recente para levar para o Papo Infectado, porque aqui vocês sabem que a gente está sempre compartilhando o melhor da informação com evidência científica, enfim. E aí eu achei um artigo de 2021 do jornal do AEDCA, da Sociedade Americana de Infectologia. Eu, obviamente, como sempre, vou deixar disponível aqui para vocês, na descrição, o link desse artigo para quem quiser ter acesso. É pequeno, tá? São 5 páginas. Existem outros na literatura, mas eu achei esse bem legal, porque ele primeiro relata para a gente quais são os desafios para que, de fato, a gente trabalhe, pesquise e obtenha essa cura. E depois ele relata alguns desses casos, inclusive, de cura pós-transplante de medula óssea, e o que de fato a gente pode replicar para a maioria dos pacientes, tá? Então, vai ser mais ou menos a linhagem aqui que eu vou desenvolver no podcast. Então, primeiro, é importante a gente entender que, assim, com a terapia antirretroviral, galera, a percepção, o manejo do HIV mudou drasticamente. Só para vocês terem noção, hoje no Brasil, a terapia antirretroviral de primeira linha é dolutegravir, mais tenofovir e lamivudina. E apesar de serem 3 substâncias, o paciente só toma 2 comprimidos, porque lamivudina e tenofovir vem um comprimido só e dolutegravir no outro. Esses 2 comprimidos, ele toma na hora que ele quiser, uma vez ao dia, tá? Ou pode ser de manhã, à noite. Grande maioria das vezes, poucos efeitos colaterais em relação ao dolutegravir, que a gente fica mais atento, assim, é ganho de peso, aumento de transaminases, mas que também não é tão comum. E em relação ao tenofovir, ou tenosovir, é só uma lembrança, porque o tenofovir, ele pode ser nefrotóxico, né? Ele tem um potencial nefrotóxico e ele também pode causar osteoporose. Então, nesses pacientes, a gente fica sempre ligado à questão de insuficiência renal, acompanha bem a função renal, tudo direitinho. Mas a grande maioria dos pacientes, quando faz uso adequado da medicação, com 3 a 6 meses de tratamento, já consegue ficar com carga viral indetectável, ou seja, o vírus não circula mais no sangue, ele fica só escondido nos reservatórios, que são os linfonodos, os tecidos linfóides no trato gastrointestinal, beleza? E tanto que hoje a gente já sabe que um paciente que é indetectável por mais de 6 meses, ele não transmite o vírus pela via sexual. Então, olha que bacana, a gente está realmente aí tendo um avanço muito importante. Mas, óbvio, que uma vez que a pessoa tira o uso dessa terapia antirretroviral, volta tudo. Volta tudo, infelizmente. O HIV, o vírus que estava lá escondido no reservatório, faz a festa, se replica, cai na corrente sanguínea e volta tudo. Então, há uma certa inquietação nesse sentido de que a gente quer a cura para que as pessoas possam realmente ficarem livres do vírus. Né? Hoje já é uma doença infecciosa crônica, como uma hipertensão, diabetes, que a pessoa sempre tem que estar tomando os medicamentos, com HIV não é diferente, mas a gente está sempre em busca de melhorias para os pacientes, até porque a gente sabe que, como eu falei aqui, né, os remédios a longo prazo podem causar efeitos colaterais, o próprio HIV no corpo, ele pode predispor o paciente a doenças cardiovasculares, a uma progressão do envelhecimento, tudo isso. Então, há essas questões que a gente está sempre querendo optar por melhorias na qualidade de vida do paciente. Então, quando tem essas notícias, a gente sempre precisa entender o que de fato se tem para que a gente possa colocar a cura para mais gente, tá? Então, se tem essa inquietação. E aí, esse artigo que eu apresentei para vocês, ele traz algumas questões no sentido primeiro de desafio.
Quais são os desafios que a gente tem atualmente em relação à cura do HIV? Por que ainda a gente não tem essa cura? Então, assim, voltando, como eu falei para vocês, né, nós temos os reservatórios, que o vírus ele pode ficar escondido, seja no linfonodo, seja nos tecidos linfóides, né, do pulmão, do trato gastrointestinal, enfim. E aí, o que é que os estudos mostram? Os estudos mostram que nesses reservatórios tem muitos linfócitos TCD4, certo? E para você achar nesse montão de linfócitos TCD4, aquele TCD4 que vai estar com o vírus, sabe? Tipo, você achar células infectadas no reservatório não é algo tão simples. Então, para gente que está raciocinando e tá com a busca ativa já é difícil, imagine para um medicamento que tem que ser específico para essas células, porque não pode destruir a imunidade do paciente, né? As células TCD4 tem que ser específico para essas células infectadas. Então é mais difícil ainda. Então, o quantitativo de células TCD4 infectadas em relação ao quantitativo total de linfócitos TCD4 nesse reservatório é baixo. Está presente, mas é baixo. Além disso, a terapia antirretroviral que eu falei para vocês, ela consegue, né, deixar o sangue massa sem HIV, mas não consegue penetrar no reservatório. E esse reservatório é o grande problema, a latência. Porque quando o paciente está tomando, pronto, o vírus não está circulando, mas ele está lá quietinho no reservatório. Tirou essa terapia antirretroviral, ele percebe, ó, posso sair daqui, posso ir para o sangue, posso ir para os outros órgãos. Então, a gente não tem ainda uma terapia antirretroviral que penetre nesses reservatórios. E óbvio que tem estudos nesse sentido, né? Está se correndo atrás, mas infelizmente nenhum estudo com sucesso. Além disso, gente, não é fácil a gente pegar uma amostragem dessas células, né? Como eu já falei para vocês, já é raro encontrar nesses reservatórios células infectadas e pegar essa amostragem é complicado. Existem, né, diversas tecnologias aí, mas para e pensa, você pegar uma amostragem do tecido linfóide gastrointestinal, muito complicado, muito complicado, né? Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas eu, pessoalmente, eu nunca vi algo que, ó, é muito difícil, né? Tanto que, assim, tô falando disso aqui agora, eu até lembrei de uma aula que eu estava assistindo lá no mestrado, foi um seminário, que toda terça a gente tem um seminário, e era sobre imuno, e era falando justamente da questão da infecção, da colite, né, da inflamação no sistema imunológico. E um dos desafios, eu lembrei agora, um dos desafios da pesquisa, que a orientadora estava lá mostrando, era justamente isso, porque a dosagem, se não me engano, era do macrófago, ou era do monócito, enfim, dessa célula imune, né, no tecido linfóide gastrointestinal, era muito complicado. Era muito complicado, além de ser muito caro. Então, assim, não é um processo simples, essa amostragem. Então, acaba que fica muito complicado a gente estudar essas células do reservatório de forma que pense em alternativas para poder destruí-las, tá? Então, esse assim, na verdade, o reservatório do HIV é realmente um dos principais desafios que nós temos em relação à cura. E existem, assim, algumas tentativas de fazer o seguinte, o que é que o pessoal já pensou? Vamos usar alguns medicamentos que vão reativar essas células que estão lá no reservatório, de forma que elas saiam do reservatório e vão para a corrente sanguínea para que a gente possa, sim, eliminar. Só que o que foi que se percebeu? Primeiro, nem todas
as células que estão no reservatório conseguem, de fato, ser reativadas, tá? Elas conseguem aí ter essa questão. E se percebeu que uma vez que essa célula é reativada e vai para a corrente sanguínea, qual era o pensamento? Bora ativar a resposta imunológica para eliminar. Elas ficam mais resistentes. No caso, né, os linfócitos TCD8, eles são os responsáveis aí pela degradação, pela eliminação dos vírus, né, no nosso sistema imunológico. Então, quando se utiliza esses remédios, eles chamam aqui de agentes revertores de latência, essas células, elas conseguem sair do reservatório, só que quando elas chegam numa corrente sanguínea, elas estão mais resistentes aos linfócitos TCD8. Então, a gente também não teve ainda sucesso em fazer com que essas células saiam do reservatório e que, assim, a gente não consegue ativar. Então, assim, é bem complicado mesmo. E um outro lance que entra aqui, esse é um ponto até que ele traz no artigo, mas que eu já tinha visto até comentando em congressos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas em Salvador ocorre anualmente, um congresso sobre HIV e vírus relacionados. E antes de entrar na residência, eu já frequentava. E na residência, o nosso chefe, o preceptor, que organiza, então ele acabava liberando para a gente assistir, enfim. Só que antes, até de entrar na residência, quando estava na faculdade, eu fui um desses congressos. E eu assisti uma palestra de um americano, pesquisador americano, que ele estava tentando a vacina do HIV em macacos. E ele já falava assim, eu lembro bem precisamente isso, que uma das maiores dificuldades de você fazer a vacina do HIV é porque é um vírus que se muta muito rápido. Então, ele tem uma diversidade muito grande. Então, eu lembro que ele falou marcadamente, por exemplo, quando há a penetração anal, por exemplo, o vírus HIV ele consegue penetrar o tecido. Já ali no ânus, ele já está se replicando. Ele já é outro vírus. Aí quando ele chega, então assim, ele tem uma diversidade muito grande, a mutação muito grande, e aí, consequentemente, é muito mais fácil para ele escapar da resposta imunológica. E aí o artigo que eu estou usando como referência aqui nesse episódio, ele fala justamente isso. Ele tem uma mutação muito grande, diversidade muito grande, é muito difícil a gente ter uma resposta imunológica específica. Ele fala até que tem algumas pessoas que já tentaram usar anticorpos, né? Só que assim, o vírus está mudando toda hora, então eu precisaria de vários anticorpos. Então é bem complicado mesmo. Então esses são os desafios que a gente tem mais em relação ao HIV. Principalmente os reservatórios, que a gente ainda não descobriu uma maneira de penetrar ou ativar essas células do reservatório de forma a eliminar esse vírus. E a gente também ainda tem um desafio de frear essa diversidade do HIV de forma que a gente possa ter instrumentos imunológicos para combatê-lo, beleza? E a segunda parte do artigo, ele já traz o panorama que a gente tem tido, né, desses pacientes de Berlim, de Londres, esse agora, que foram pacientes em que fizeram o transplante de medula óssea e tiveram a cura. E aí, ele pontua pra gente dois tipos de cura, né? Na verdade, ele conceitua cura esterilizante e cura funcional. A cura esterilizante é essa cura que a gente vê com esses pacientes que fizeram o transplante de medula óssea com um doador que tinha mutação de resistência no receptor CCR5. Por quê? Na cura esterilizante, você consegue eliminar o vírus do corpo. Não vai ter replicação nenhuma. E aí pode suspender o tratamento. Você vê que esses pacientes, eles só noticiam
Depois de tantos meses acompanhando, esse, se não me engano, o último foram 17 meses acompanhando e viu que não teve replicação viral. Então, a cura esterilizante, quando você elimina total o vírus, inclusive, né, dos reservatórios, enfim. Mas, de antemão, eu já falo aqui para vocês, que é algo que a gente está vendo muitos colegas infectologistas falando também, e que está no artigo, que essa cura esterilizante, gente, ela não é replicável para o quantitativo grande de pacientes que a gente tem de HIV no mundo. Por quê? Primeiro, porque você fazer um transplante não é algo simples. Transplante é um procedimento em que você pode ter complicações. Eu lembro que na residência a gente roda na hemato, né? E aí a gente ficava justamente acompanhando os pacientes pós-transplante, seja transplante de medula óssea autólogo, ou seja, a pessoa das próprias células da pessoa, que geralmente é mais pacientes de mieloma, ou homólogo, o paciente recebe de outra pessoa. E, gente, esses pacientes, eles ficavam assim com o neutrófilo de zero. Juro pra vocês, tipo, era surreal quando a gente abriu o hemograma. A gente botava as hemolas na cabeça. Então, assim, a imunidade fica muito baixa. E esses pacientes têm uma febrinha, corre, já bota antibiótico, já fica ligado, né? Porque tem que ter todo um protocolo já certo. Então, tem as complicações. O paciente pode infectar, o paciente pode acabar agravando e ir para UTI. Então, tem uma alta morbimortalidade. Graças a Deus, esses pacientes tiveram sucesso, né? E puderam, inclusive, ser noticiados. Mas a gente precisa ressaltar isso. Além do mais, a gente precisaria aí de um quantitativo importante de pessoas doadoras de medula que tivessem o gene que altera o receptor CCR5. A gente já tem uma dificuldade de ter doador de medula óssea. Imagine específico assim. Então, é um procedimento que esses dois, assim, são os principais entraves para a gente poder replicar em outros pacientes. E aí, por isso, que o artigo fala para a gente que o que é mais tangível, o que é melhor, é a cura funcional. Olha como eles conceituam a cura funcional. Vou ler para vocês. Ou, como eles chamam, remissão sustentada do HIV. Você tem um controle viral com níveis baixos de vírus no sangue e tecidos. Então, exemplo clássico, controlador de elite. Para quem não sabe o que é um controlador de elite, é um paciente que ele adquire o HIV. E aí ele tem o vírus, ele faz lá, né? Os 2 testes rápidos positivos, ele confirma a infecção. Só que quando você vai olhar a carga viral dele, ele tá indetectável, mesmo não tomando a TAV. Ou seja, é aquele paciente que ele tem uma resposta imunológica tão exacerbada que ele acaba contendo o vírus. Esses pacientes, na prática, eles são raros, não é tão frequente, e a gente precisa ficar acompanhando de perto, e inclusive o próprio Ministério da Saúde hoje já recomenda que, mesmo sendo controlador de elite, já use a TAV, por conta da inflamação. Porque como ele tem uma resposta imunológica exacerbada, ele é um paciente inflamado. Então, como forma de tentar conter essa inflamação. E outro exemplo dessa cura funcional são raros pacientes, esse pessoalmente eu nunca vi, até porque é raro, o próprio artigo fala é raro. É um paciente que ele tomou a TAV por um tempo, geralmente aquele paciente que descobriu logo no começo, começa a TAV, e aí ele para de tomar e fica indetectável. Não é o que habitualmente acontece, né? O que habitualmente acontece é voltar tudo, a carga viral estourar, ficar alta. Mas tem esses pouquíssimos raros casos. E nesse caso aqui, diferente do controlador de elite, a pessoa não está tão inflamada, a pessoa não tem uma inflamação muito grande. Então, na verdade, o que se pensa é a gente
ter a cura funcional, de forma que a replicação fique mínima, mas, né, nos tecidos linfóides, nos linfonodos, sem o paciente precisar tomar a TAV. Mimetizando, né, assim, principalmente os pacientes raros que tomavam a TAV e parou e ficou indetectável. Só que, gente, isso não é simples. Isso não é simples. Inclusive, esses pacientes, eles chamam a atenção, mas precisa ainda entender qual é o mecanismo por trás disso, o que é que acontece por trás disso, para que esse paciente consiga ficar indetectável mesmo após suspender a TAV. Então, a gente ainda precisa muito investigar. Então, assim, o que é que o artigo conclui, o que é que eu posso concluir para vocês? A gente está no processo de cura do HIV. Estamos. Mas a gente não chegou ainda em um processo de cura que seja atingível para a maioria das pessoas que vivem com HIV. A gente precisa entender melhor o mecanismo por trás dos reservatórios do HIV, como é que a gente pode eliminar o vírus desses reservatórios. A gente precisa entender os mecanismos imunológicos desses pacientes que ficaram indetectáveis após suspender a terapia. E focar na cura funcional. Porque a cura esterilizante, como a gente vê nesses casos da mídia, pós-transplante, infelizmente, ela não dá para ser replicável para um grande número de pessoas, por conta dos motivos que a gente elencou aqui, tá? Então, assim, não vamos ficar, ai meu Deus, então voltamos a estaca zero? Não voltamos a estaca zero. Porque esses casos dão pistas pra gente. Fala, ó, a gente pode fazer, tem gente já trabalhando com epigenética, no sentido de vamos mutar o CCR5, enfim, tentar colocar o gene no CCR5. Ou seja, esses casos, eles dão pistas pra gente do que a gente pode focar mais nos nossos estudos, nossas pesquisas. E o outro ponto é, gente, incentiva a ciência. Porque tá escancarado aqui que a gente só vai ter a cura do HIV quando os pesquisadores, né, chegarem a detectar os mecanismos do reservatório, da cura funcional, e tudo isso só será possível através de pesquisa e estudo. Então, quando a gente vota em um político que incentiva a ciência e a educação, gente, a gente está pensando também nisso. A gente está pensando na cura do HIV. Acreditem. Porque quando a gente tem pesquisadores que estão voltados para isso, cara, é muito importante. E eu digo para vocês que existe muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, focada nisso. Mas eu também digo para vocês que, infelizmente, nesse nosso país, a gente tem tido cada vez mais corte em educação, em ciência, em tecnologia. Então, vamos também pensar nisso. Porque quando a gente tem uma ciência fortalecida, a gente tem melhorias como sociedade. Vide a situação da vacina da Covid. Se quando teve aquele surto de SARS-CoV, de MERS, nos anos iniciais aí do século XXI, se não tivesse pesquisador cientista já pensando na vacina, porque a vacina agora na Covid, não sei se você sabe, foi facilitada pelo fato de que já tinha estudos da vacina para SARS-CoV-1 e MERS-CoV. E aí o pessoal pegou o que já tinha e foi adaptando para o SARS-CoV-2. Então, a ciência, a pesquisa, ela faz diferença. A gente não pode negligenciar isso. Então, beleza, galera? É isso que eu tinha para passar para vocês. Se você sabe de alguém
que quer saber mais sobre a cura do HIV, manda esse episódio, compartilha como sempre, tá? Vai ser um prazer. A gente está contribuindo aí com a divulgação científica, com a propagação de conhecimento, beleza? E já sabem, deixem aqui sua curtida, sigam o canal no YouTube e o podcast, compartilhem com a galera. A gente se vê no próximo Papo Infectado. Beijão!